desde o ano passado, a SUSEP passou a divulgar o ranking de reclamações das seguradoras e eu vou revelar aqui para você quais são as seguradoras que têm o maior número de reclamações na responsabilidade civil. Então aqui entra RC geral, entra RC médico, entra RC do corretor de seguros, entra D&O, entra todos os ramos que são uma espécie, vamos chamar assim, de seguro de responsabilidade. Nem todas as seguradoras aparecem no ranking, porque as seguradoras que não têm nenhuma reclamação, a SUSEP não coloca. Não é que ela não opera naquele mercado, é porque ela não recebeu reclamação. E qual é o critério para aparecer aqui? Quando alguém reclama na ouvidoria da seguradora e depois manda para a SUSEP essa reclamação, passa a constar nos registros da SUSEP. Eu até oriento os corretores quando estão tendo problemas tanto na contratação, recebimento de comissão, ou está demorando demais para dar resposta na regulação de sinistro, negou indevidamente, enfim, todos os problemas que tiver durante a relação contratual, desde o início até a conclusão, você pode reclamar na ouvidoria da seguradora, que é um órgão independente da seguradora, e o ouvidor vai ali de forma imparcial avaliar se o seu pleito tem justificativa ou não e vai reportar para a seguradora. As seguradoras sérias, quando o ouvidor recomenda que seja acatado, normalmente acatam, tá? Aí tem seguradora, né? Vai depender de cada companhia, que pode simplesmente ignorar, ou então o ouvidor não concordar com o seu pleito, você pode reclamar na SUSEP antes de ingressar com uma ação judicial, porque não tem custo algum e a SUSEP tem poder fiscalizador sobre a seguradora. Se a seguradora estiver descumprindo com as normas da SUSEP, o diretor técnico da seguradora, inclusive, pode ser multado. Portanto, tem um grande impacto para a seguradora receber aí uma informação da SUSEP, um questionamento sobre o andamento de algum sinistro, por que está demorando demais, ou que a negativa está indevida, e etc. Mas chega de explicações e vamos ao ranking. Aqui a SUSEP coloca o valor de arrecadação daquele trimestre de prêmio e o número de reclamações. Então, nós temos dois números, o número absoluto, quem teve o maior número de reclamações no número geral, e o número relativo, porque se a gente pensar que uma seguradora é a maior em arrecadação e ela está em maior no número de reclamações, talvez seja proporcional ao tamanho dela. Então, a gente tem de ver também uma seguradora que não é tão relevante, mas tem um número de reclamações alto. Então, aqui eu vou fazer essas duas análises, tá? Eu vou começar pelo número relativo, que na minha opinião é mais importante, ou seja, eu ponderar o número de reclamações que essa seguradora tem versus o tamanho dela no mercado. Em primeiro lugar, nós temos a Mafre, tá? Nesse número relativo. Então, é a seguradora que teve o maior número de reclamações nos ramos de responsabilidade civil. De novo, pode ser RC geral, RC médico, pode ser qualquer segmento ali relacionado a RC. RC obras, RC prestação de serviços em locais de terceiros. Mas lembrando que a Mafre tem uma representatividade relevante no RC geral e muita no RC médico. E essas reclamações, pelo site da SUSEP, você consegue ver, elas estão concentradas em sinistro. Então, especialmente no quesito de responsabilidade, vocês estão vendo aqui que a maior parte das reclamações estão em sinistro. Em segundo lugar, no número relativo, nós temos a Unimed. Aí a Unimed, eu posso afirmar que a concentração de reclamações dela está atrelada ao RC profissional, ao RC médico, ao RC dentista, porque a maior representatividade de prêmio dessa seguradora vem da carteira de RC profissional, do ramo 78. E isso faz muito sentido com o feedback que eu tenho dos meus alunos lá na plataforma no Venda Seguro, minha plataforma de especialização para corretores que querem atuar na área de responsabilidade. Muitos corretores têm reportado já há mais de um ano que a qualidade do atendimento da Unimed no sinistro caiu muito, eles demoram muito na regulação, eles ficam pedindo documentos, eles pedem uma lista, o segurado manda, eles pedem mais documentos depois de um tempão de analisar. Então, se fosse uma queixa de um ou outro corretor, poderia ser ele mesmo que está mandando os documentos picados. Mas isso é uma queixa recorrente e está aqui sendo refletido também nos números da SUSEP. Em terceiro lugar, no número relativo, nós temos a ACAD.
A ACAD é a maior seguradora no RC profissional, no ramo 78, ela é bem maior, ela está em primeiro lugar, assim, bem longe da vice colocada. Ela tem um número relevante de reclamações, quando a gente pensa aqui em relativo, né, no absoluto, ela acaba sendo uma das maiores. Apesar dela ser grande, temos outras seguradoras que têm um grande volume de prêmio e que não estão aqui, por exemplo, a Chubb, a Porto Seguro. Então, o fato de ter uma representatividade grande no mercado não significa que automaticamente essa seguradora vai sofrer reclamações. E essa informação é muito relevante para o corretor antes de contratar o seguro, porque o corretor é o intermediário que entende do mercado. O segurado não sabe dessas informações, porque não é a área dele. Quando você vai indicar uma seguradora, você vai apresentar as cotações, as propostas, é importante que você fale para o seu cliente: olha, eu selecionei essas seguradoras porque de acordo com o seu perfil, com o seu risco, elas são as ideais. Além disso, elas têm um bom índice de satisfação do cliente, de atendimento, elas não estão ali no ranking das maiores seguradoras em número de reclamações. Outras duas seguradoras que tiveram um número de reclamações relevante, né, considerando aí a questão relativa, é a Cover e a Star. São duas seguradoras pequenas, né, comparado com essas outras, no segmento de RC geral, de RC profissional e de D&O. Elas até estão crescendo consideravelmente. Talvez esse crescimento seja uma das causas do número de reclamações, porque às vezes o crescimento não é de uma forma tão ordenada ou não cresce o número de funcionários, colaboradores na mesma proporção que cresce no volume de prêmio e, consequentemente, de sinistro, e acaba deixando a desejar no atendimento. Então, a Cover e a Star têm aqui um ponto de alerta, porque elas são pequenas comparadas com as demais, então não deveria estar nesse ranking aí das seguradoras que têm mais reclamações em número relativo. O que é o número relativo? Eu dividi o número de reclamações pelo faturamento da seguradora. Lembrando que esse número é trimestral, tá? Não é do ano de 2024. Nem o número de reclamações, nem o número do faturamento. Agora, em número absoluto, ou seja, quem teve o maior número de reclamações, independente aqui de ponderar versus o tamanho de faturamento, foi a ACAD. A ACAD teve 22 reclamações. Estou aqui compartilhando a tela da SUSEP para você ver que eu não tirei essa informação da minha cabeça, né? Eu estou tirando essa informação da divulgação da SUSEP. E em segundo lugar, nós temos a Mafre com 15 reclamações. Aí você pode ver que também em número de reclamações nós temos a Alfa Seguradora. Eu não comentei dela no número relativo, é um número bem alto, inclusive, né? Se a gente comparar até com a Mafre e com a CAD, né? 9 reclamações para 1,9 milhões, ou seja, uma seguradora bem pequena e teve um número grande aí de reclamações. Ela é focada muito na RC geral, para empresas menores. Portanto, não falei da Alfa ali no relativo, porque eu vejo que os corretores não costumam trabalhar com a Alfa, e se você costumava trabalhar, pense 2 vezes antes de emitir com ela, porque ela não está aqui muito bem falada na SUSEP. E as outras seguradoras, tá? Tem a Chubb, né, que é a segunda maior seguradora, por exemplo, no RC profissional, que tem uma representatividade também bem grande no RC geral, e a Tóquio, que também tem bastante RC profissional, enorme no RC geral, elas não receberam reclamações no período divulgado aqui nesse trimestre que a SUSEP divulgou aqui, que no caso é o terceiro trimestre de 2024, ela ainda não divulgou o quarto trimestre. O retor indica as seguradoras boas, tanto em relação ao produto, coberturas, proteção, quanto a atendimento.